Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o assunto sobre gestão da cadeia de suprimentos, e aí nós falamos um pouquinho da cadeia do cadastro de fornecedores, a importância, né, de cadastrar os fornecedores, e agora a gente vai dar uma visualizada de como que funciona o processo de compras. Então, uma definição simples, né? Que a função compra é um segmento essencial do departamento de materiais, departamento de suprimentos, que a sua finalidade é suprir as necessidades de materiais, ou seja, planejá-las a quantidade correta e satisfazer no momento certo o que for necessário. Verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar o armazenamento. Então, a função das compras é suprir as necessidades, né, dos materiais que deverão ser utilizados na produção de um produto, ou no abastecimento para chegar até o consumidor final, ou a questão de serviços também. Então, é extremamente importante a gente fazer o cadastro dos fornecedores e executar corretamente esse processo de compras. Os principais objetivos, né, do departamento de compras é ter um fluxo contínuo de suprimentos até a fim de atender aos programas da produção. Então a gente precisa, eu não preciso ficar esperando o meu produto chegar para começar a minha produção. Então a parte de planejamento desse setor de compras é extremamente importante. Eu tenho que ter uma continuidade de quantidade, de demanda que eu preciso na produção, de quantidade de matéria, de suprimentos que eu preciso obter para aquela produção ser constante. Né? A gente não pode ficar parado, hoje nós não vamos trabalhar, não vamos produzir nada porque não tenho recursos para isso. Isso demonstra uma falta de planejamento, isso demonstra uma falta de organização no processo de compras, tá? Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo investimento que afete a operacionalidade da empresa, ou seja, o setor de compras vai sempre em busca de manter a continuidade da produção com o menor valor possível. Então, vai fazer diversos orçamentos, visualizar com os fornecedores, fazer negociações com os fornecedores cadastrados para sempre ter um valor de gastos o menor possível, tá? Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade. Quando a gente busca menor preço, tem que ser um menor preço, mas a qualidade tem que se manter a mesma, né? Eu tenho um exemplo clássico. O médico receita um remédio e a gente vai na farmácia, o do laboratório X custa R$ 100 e a marca genérica custa R$ 30. O que a gente precisa ver? Vai fazer o mesmo efeito? Tem médicos que, dependendo da medicação, ele avisa, né? Então ele fala, pode comprar o genérico, que o efeito é o mesmo. Mas tem medicamento que não, no exemplo que nós estamos abordando. Então, a gente tem que prestar atenção nesse sentido. Nos suprimentos, nos materiais que nós vamos realizar a compra, a qualidade é a mesma, né? Eu tenho um parecido ao menor preço, mas a qualidade é a mesma. Não vai causar impactos na minha produção, no meu produto, no meu serviço? Se não vai causar nenhum outro impacto, não vai denegrir, né, o produto, a imagem da empresa, ok. Senão, caso contrário, eu vou ter que tentar negociar aquele produto que eu sei que tem uma qualidade e tentar fazer uma negociação para melhorar o preço, tá? Mas sempre pensando não só no preço, mas na qualidade do meu produto também. E procurar, dentro de uma negociação justa e honrada, as melhores condições para a empresa, principalmente condições de pagamento. Então, eu tenho um cadastro de fornecedores, eu já compro com eles, tenho que tentar negociar o menor valor, um custo menor dessas compras e tentar melhorar as condições de pagamento. Para quê? Para a gente ter sempre capital de giro para conseguir suprir todas as contas da empresa. Então, aqui as principais atribuições, né? Aqui são
nomenclaturas que a gente utiliza, às vezes, e se confunde o que são cada uma delas. Então, eu tenho a administração dos estoques, que é o controle das compras, né, onde a gente faz o controle das compras. Eu vou verificar quanto que eu tenho em estoque para começar a negociação, para começar a realizar as compras. Vou verificar como que a gente vai ressuprir o estoque, ou seja, qual é a periodicidade, o período que eu preciso fazer esse ressuprimento. É a cada um mês? Depende do produto, é a cada 15 dias? É a cada 2 meses? É isso que a gente tem que ter um controle. Então, na administração dos estoques, vou verificar o que está relacionado ao estoque em si, né? A administração de compras é quem vai fazer o cadastro do fornecedor, vai fazer todo o procedimento da compra, entrar em contato com o fornecedor, verificar os valores, as quantidades necessárias, vou fazer a negociação e vou fazer a efetivação da compra. Então, o estoque vai informar o que precisa ser reposto ao setor das compras. As compras vão entrar em contato com o fornecedor, fazer todo o procedimento e depois nós vamos para o setor de administração física, a questão da armazenagem. Então, eu vou receber esses materiais, vou fazer a movimentação, armazená-los e ter um controle físico da entrada e saída desses materiais. Então, tudo isso a gente tem essas interligações. As principais atividades da área de compras são o cadastro de fornecedores, que nós vimos na aula anterior, o processo de compras e o diligenciamento. Então, nós vamos entender um pouquinho o que são cada um dessas atividades. O cadastro de fornecedores a gente já tinha visto, que é fazer a verificação se realmente o fornecedor é qualificado, se ele tem referência no mercado, se ele entrega o produto de qualidade, ter o cadastro já efetivo para agilizar, não precisa ficar entrando em contato a todo momento para fazer as compras, já deixa um valor correto, né? Deixa já acertado com aquele fornecedor a entrega de alguns materiais, então a gente tem todo esse cadastro. E aí nós temos o processo de compras, que ele vai abranger desde o recebimento da solicitação de compras, que a gente chama de requisição, né, do material, então o que eu preciso, até o momento da efetiva entrega desse produto que foi requerido. Então, a gente tem a solicitação de compras, vai para a consulta do fornecedor, se realmente aquele fornecedor tem o produto para entregar, vou avaliar o orçamento, a proposta, foi efetivado, vou emitir um documento contratual, ou é o próprio orçamento, a gente faz uma confirmação daquele orçamento que foi entregue, ou faz um novo documento falando que está correta aquela contratação daquele fornecedor, ou fazer o processo de diligenciamento e receber os materiais efetivamente. Tá? Então, o processo de compras acontece desta forma. A solicitação de compras, ela é um documento, né, que a gente vai autorizar ou não a compra daquele produto ou serviço. Então, geralmente, o que vem nesse documento? Qual é o material, a quantidade, o prazo de entrega, a indicação do fornecedor, o local que deve ser entregue. Então, o que eu preciso verificar? Se as informações estão corretas desse documento, se eu tenho dinheiro, né, de acordo com as condições de pagamento que o meu fornecedor ofereceu, se eu vou ter o valor para ser pago ou não, e fazer o ok final. Então, eu vou ter toda essa... tenho que fazer esse checklist, essa verificação, se está tudo condizente com a necessidade da empresa ou não. Aqui é um modelinho simples, né, que a gente utilizava no setor da ETEC. Né? Então, a gente tinha um documentozinho que era utilizado quando precisava fazer compras. Então, a gente tinha o número de ordem da compra, o ano, a data de emissão, então, do departamento de compras para a empresa tal. Né? Então, aqui eu estou pedindo um orçamento
uma análise de uma proposta. A gente sempre colocava uma descrição detalhada do material, de acordo com a BEC, né, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, o código que tem nesse site, então a gente colocava aqui, a quantidade, a unidade, se era em quilos, se era em unidades, se era em lote, enfim, o valor unitário e o valor total, né? Número da solicitação de pedido de compras, o controle, o prazo de entrega, as condições de entrega, onde que era para entregar, o horário, quem iria receber, de que forma ia chegar esses materiais, então tudo isso precisaria ter nas condições. As condições de pagamento, se era à vista, se era cheque, na época era cheque, né? Se era boleto, e aí autorização da compra e assinatura do fornecedor. Então, esse é um modelinho simples de uma autorização de compras, que precisava, como nós éramos órgão público, então precisava ter esses códigos bem detalhados. Aqui na descrição detalhada tem que ser, por exemplo, eu quero uma caneta, a gente conhece caneta Bic, azul, né? Mas na ABEC ela tem uma descrição. Então é uma caneta de tubo transparente, com refil na cor azul, ponta. Então ela tem uma descrição toda correta para a gente não colocar marca, né? Porque às vezes eu tenho produto da mesma qualidade, mas não precisa ser efetivamente aquela marca, né? Então é nesse sentido que a gente precisa ter a descrição bem detalhada. Então, o primeiro passo, eu vou consultar os meus fornecedores, né? Eu tenho já lá o cadastro dos fornecedores, então eu vou fazer uma pesquisa com eles para ver se eles se encaixam na consulta dos materiais que eu preciso. Quando é produto, por exemplo, eu produzo torta de maçã. Então, eu já tenho um fornecedor efetivo que me entrega a maçã. Então, eu não preciso fazer tudo isso, né? Agora, se começou a baixar a qualidade do meu fornecedor, da minha matéria-prima, aí sim eu vou fazer uma pesquisa novamente, tá? Então, aqui é para quando acontece outras necessidades, não é aquela constante, né? Constante a gente já tem um acordo fechado com o fornecedor. Quando é uma outra fonte diferenciada, aí nós precisamos fazer todo esse controle. Então, vai ter todo o formulário do orçamento padronizado com a descrição do item, a quantidade, o preço, prazo de entrega, o local, condições de pagamento, a validade da proposta, né? Então, às vezes nós solicitamos um orçamento no dia 1 dia 1º do mês. Então, vamos supor, solicitei no dia 1º de agosto. Eu preciso ter uma validade, porque o fornecedor também há alterações no preço. Então, se ele me deu no dia 1º de agosto, me deu um preço lá, custa R$2 o produto, pode ser que no dia 30 de agosto não vale mais R$2. Teve aumento de algum imposto e agora vale R$2,50. Então, é importante ter a validade da proposta, né? Então, se ele falou que vale R$2, ele tem que me assegurar que até tal dia aquela proposta está valendo, né? É importante colocar se o frete está incluso no preço ou não, né? Isso é extremamente importante, principalmente nessa área da logística. Às vezes o preço está bom, mas tem frete, né, que a gente tem que pagar à parte. Então tem que fazer essa verificação. A validade, né, do orçamento e aqui no caso, quando é licitação pública, a gente tem que marcar um horário para abrir as propostas e fazer as análises, tá? Quando é empresa privada, não precisa ter esse item aqui, é só fazer a identificação de quem foi escolhido. Aqui, a análise das propostas, eu vou fazer a verificação de o recebimento, né, abertura das propostas, vou verificar os participantes, vou montar um quadro comparativo, né, de preços e quantidade, é extremamente importante, facilita a escolha, né, do fornecedor e o fechamento da compra.
é importante que não tenha rasuras, né, no processo, e fazer essa análise verificando as condições que cada um ofereceu e realizar uma negociação para ajustes finais. Então, é importante fazer esse quadro comparativo para a gente verificar a qualidade do produto, a quantidade, se o preço está condizente ou não. Às vezes, na mesma proposta, vamos supor, eu quero vou comprar uma caneta, um caderno e um estojo. Na mesma proposta, a caneta de um fornecedor está mais barato do que o fornecedor 2. Mas o caderno do fornecedor 1 está mais caro que o do 2. Então, é nessas condições que eu preciso ver condições de entrega, tem que fazer a verificação se é a mesma qualidade de produto, o preço no geral, quanto vai custar. Então, tudo isso a gente faz analisando esses quadros comparativos. E aí, o terceiro, vou fazer a documentação, né? Vou fazer a emissão do documento contratual quando eu vou fechar a compra. Então, eu vou fazer a autorização da realização do exercício ou vou emitir a ordem de compra. Vou fazer o diligenciamento, fazer o acompanhamento, né, de todo o processo. Então, a partir do momento que eu fechei a compra, vou acompanhar como que está o processo. Se falou que vai entregar daqui 5 dias, vou fazer a verificação se realmente está chegando daqui 5 dias, quando vai chegar, quem que vai receber, fazer todo esse acompanhamento. O diligenciamento é a questão do acompanhamento desse processo. E aí, realizar o recebimento do material, né? Fazer a conferência, né? É importantíssimo fazer a conferência se realmente foi solicitado 5 caixas de um produto, se realmente chegou 5 caixas daquele produto, porque depois que recebeu, assinou que recebeu o produto, não tem como brigar mais, né? Não tem como a gente discutir com o fornecedor que não chegou o produto corretamente. Então, o momento do recebimento é importante, a gente precisa fazer a verificação da qualidade e a quantidade do produto, fazendo a conferência no ato da entrega. E aí, assim que faz o recebimento, distribuir, né, fazer a movimentação e armazenagem correta desse produto. O diligenciamento é colocar os materiais à disposição dos usuários no momento certo, evitando problemas de paralisações ou atrasos na linha de produção. Então, eu preciso ter esse controle bem planejado, né? Eu vou verificar como a entrega, né, com a entrega do pedido de compra ao fornecedor e quando termina com a entrega do material. Eu tenho que fazer esse acompanhamento constante. Então, é importante ter um planejamento adequado, porque se a minha produção, eu vou fazer a compra hoje, se a minha produção, a matéria-prima que ela possui, só dá para produzir até amanhã, eu não posso ter um fornecedor que vai me entregar daqui 2 dias a matéria-prima. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que analisar as propostas, se organizar para fazer essas solicitações com antecedência, para não ter problemas, tá? Então, é toda essa questão. Além de fazer esse acompanhamento do produto que está chegando ou não, também verificar se as cláusulas contratuais, o prazo de entrega, a qualidade do produto está sendo o que foi acordado, o que foi acertado no momento da compra. Tá? Então, esse processo de diligenciamento é toda essa etapa de acompanhamento do pedido de compra. Aqui os principais aspectos, né, desse diligenciamento. Então, os itens que a gente tem que se preocupar, né, que tem que prestar atenção no que está acontecendo. A princípio, todos, mas no caso da impossibilidade de diligenciamento total dos materiais, devemos dar prioridade ao quê? Aos itens críticos na produção, é aquele item que se a gente não tiver, vai parar a produção, então eu tenho que tomar cuidado nesse sentido, me planejar o quanto antes. Os itens A e B da curva ABC, ou seja, aqueles que que saem com maior quantidade, né, que são mais procurados dentro da minha organização. Os itens que estão nessa lista, fornecedor novo,
Então, quando meu fornecedor é novo, a gente não está acostumado a trabalhar, eu tenho que ficar de olho também para ver se o processo vai acontecer corretamente. E quando as compras são urgentes, emergenciais, então a gente tem que ficar de olho também. Por exemplo, né? Agora a gente estava nesse momento de pandemia, volta não volta, as escolas fizeram esse processo de diligenciamento nos quesitos de produtos, álcool em gel, os produtos do protocolo de segurança de retomada. Então, eles tiveram que agilizar esses processos de compras para conseguir fazer a abertura das escolas. Então, é nesse sentido que a gente entra nesse processo de compras emergenciais aí. Aqui, é só um. é, Vocês vão ver esse tipo de compras, né? Na disciplina, acho que de estudos da administração pública, mas só como a gente está falando de compras, é interessante vocês saberem um pouquinho como que funcionam as compras públicas. Nós temos algumas formas e temos algumas regras para acontecer. Então, a gente tem a licitação por concorrência, o pregão eletrônico, a tomada de decisão, convite e dispensa de licitação. A licitação por concorrência é uma licitação própria para contratos de grande porte, então, tendo de comprovar a qualificação dos interessados. Então, geralmente é um processo, vai reformar um órgão público, por exemplo, vai reformar uma escola, então a gente faz uma licitação por concorrência. As empresas interessadas, elas vão se cadastrar, vão oferecer uma proposta, e aí vai ser avaliado as condições, os valores, e aí sim vai acontecer a escolha, né, da empresa, do fornecedor, e aí acontece todo o processo de, principalmente, serviços que acontece nessa licitação por concorrência. O pregão eletrônico é uma modalidade praticamente nova, né? Ela é da lei de 2002. Então, aquisição de bens e consumo, por exemplo, papel sulfite, papel higiênico, cartucho, tudo isso que a gente utiliza no dia a dia, né? Nos órgãos públicos, a gente faz um pregão eletrônico. Então, eu vou comprar, por exemplo, vai abrir uma escola nova. Então, eu posso fazer um pregão eletrônico para comprar novos computadores. Então, vou comprar uma quantidade grande. Então, a gente faz um pregão eletrônico, vou consultar a bolsa eletrônica de compras, vou verificar os itens que podem ser comprados nesta modalidade. Então, eu tenho que ver a qualificação do produto, toda a descrição que ele tem, todas as empresas interessadas vão aparecer como se fosse um site de busca, né? Esse pregão eletrônico. Vai aparecer várias empresas e aí acontece tipo um leilão, só que é um leilão ao inverso, né? O leilão, quanto mais você dá lance, vai aumentando o valor, né, dos lances. Começa lá com R$ 100 e vai aumentando, 200, 300, 500. O pregão é o contrário. Então, começa-se com um lance alto e aí vai tentando abaixar até um limite que seja negociável para ambas as partes, né? Então, o pregão acontece desta forma. A tomada de preços é uma licitação entre interessados, ou seja, são pessoas que já têm um cadastro no sistema do governo, né, e atende algumas condições que são restritas. Então, a tomada de preços geralmente são empresas mais específicas para um serviço mais específico que não tem não tem outras empresas na região ou dentro desta área que poderia entrar numa licitação por concorrência. Então, a tomada de preços já acerta com o fornecedor mais ou menos que já está cadastrado, tá? Por exemplo, aqui na tomada de preços, quando acontecia a prova do vestibulinho, então é uma tomada de preços, né? O pessoal tem uma empresa que já era especialista em fazer isso, então já é um fornecedor cadastrado e aí acontece a tomada de preços. O convite é uma licitação bem simples,
que geralmente é para uma contratação de pequeno valor e que tenha 3 interessados. Então, quando a gente precisa fazer um serviço mais rápido, que exige, não vai ter tanto gasto, né? O valor não é tão alto, a gente faz uma licitação por convite, convida empresas, fornecedores já cadastrados, eles têm interesse e aí sim faz a análise do orçamento e a verificação das condições para efetivamente fechar a compra. Então, tudo isso que eu falei são formas de compras públicas, tá? Na empresa privada, tem algumas que seguem mais ou menos essas regras, mas não precisa ser efetivamente bem correto. Na pública, a gente precisa fazer da forma mais correta, porque somos setor público e as contas de qualquer órgão público são abertas à população. Então, precisa ter toda essa burocracia. Dispensa de licitação é quando a gente vai adquirir materiais ou serviços que sejam inferior a R$ 17.600 ou obras que sejam inferior a 33.000. Então, quando são inferiores a esse valor, essa tabela ela é reajustada de acordo com as condições do governo. E aí você não precisa fazer licitação, você vai ter que fazer todo um procedimento. Vai ter que ter 3 orçamentos da empresa, vou ter que ter um cadastro do fornecedor, mas eu não preciso, né? Vou ter um cadastro de fornecedor de confiança, mas não precisa consultar a BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras. Pode ser, por exemplo, posso conseguir orçamentos com pessoal da região, mesmo que não tenha o cadastro lá no site, né? Então, pode ser feito desta forma. Aqui, ó, é a tabelinha, né? Saiu na legislação de 2016, atualizada. Ficou vigente a partir de 2018, que é a tabela das modalidades. Então, olha, modalidade... vou pegar aqui que nós somos uma autarquia. O Centro Paula Souza é uma autarquia. Então, se ele for contratar obras e serviços de engenharia, não precisa fazer licitação se a obra custar até R$ 66.000. Ou realizar compras, né, até 35.200. Mas assim, aqui no caso que eu estou falando, é do Centro Paula Souza inteiro, não é de uma ETEC específica, tá? Uma ETEC específica, a gente tem outro valor a receber aí, diferenciado. Aí aqui, a modalidade de licitação é até 330 mil, tomada de preços 3.300.000 e concorrência acima de 3.300.000, tá? Então, no caso de serviços de engenharia e no setor de compras, até 176.000 é a licitação por convite, 1.430.000 é a tomada de preços, acima disso é a licitação por concorrência. Então, o setor público, seja setor público estadual, principalmente estadual, né, ou municipal, tem que seguir essa tabela de valores da modalidade de compras, né, de licitação. Isso aqui é no caso do governo estadual. Tudo que está ligado ao governo estadual tem esse tipo, tem que seguir esta tabela. E aí, pessoal, nós vamos ver uma atividade, né, sobre compras. Então, a atividade será, vamos fazer uma análise de compras, né? Quem já trabalha com isso vai fazer rapidinho. Vai ter lá 3 empresas que estão oferecendo lá os valores de alguns produtos e a nossa função é analisar o cadastro da empresa, ver as condições de entrega, as condições de prazo de pagamento, analisar o frete, os valores de cada produto e diante disso, dessas análises, verificar qual empresa você fecharia negócio e justificar o porquê, tá bom?
É isso, pessoal.